Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, vamos fazer a correção de língua portuguesa das metas 3 e 4? Então acompanhem comigo. Na meta 3, tá? Então diz assim, no texto, expressões destacadas em negrito têm função adverbial. Entre elas, identifique as que indicam o lugar. Então lembrem lá, lugar, tá? As expressões de um lado, do outro, aqui, lá, embaixo, por aqui, são advérbios deíticos que remetem a lugares, gente, tá? Então, quando a gente vai ler um texto e a gente encontra essas palavras, nós vamos observar que essas palavras, elas têm função de indicar lugar, tá? Tempo, sempre, ainda, modo, bem, praticamente, desesperadamente, incrivelmente, principalmente, totalmente, tá? Então, ela agiu desesperadamente, ela agiu incrivelmente, foi o modo com o qual ela agiu. Intensidade, bastante, tá? Então vejam, olha a intensidade, não é pouco, gente. Apesar de pouco também ser intensidade, mas é bastante, tá? Afirmação, com certeza. Grau comparativo, lembrem lá que a gente tem a possibilidade de fazer a comparação. É mais, menos, tá? Qual é a função dos advérbios de tempo e de lugar no texto analisado, tá? Então vejam que os advérbios deíticos, eles têm a função descritiva fundamental no texto, porque eles indicam, tá, os lugares, indicando nós que somos os leitores a ir até esse lugar que foi visitado pelo autor, tá? Então, quando a gente lê um texto e a gente encontra esses advérbios de lugar, a gente consegue momentaneamente estar naquele lugar, porque nós somos levados para compreender todo o contexto, tá? Então, vamos em frente. Identifique os advérbios que atuam como modalizadores e explique que sentido expressam no texto, tá? Então vejam aí, desesperadamente e incrivelmente, tá? Então isso tem um valor afetivo, tá? Então a gente está falando aí afetivamente. Bem e principalmente marcam o ponto de vista do autor sobre o que enuncia, tá? Praticamente é totalmente e revela uma crença do autor sobre o que afirma. Então é o ponto de vista dele, tá? É uma crença dele, a crença do autor, tá? No último parágrafo, há 3 expressões grifadas que atuam como locuções verbais. Qual delas tem função anafórica? Ou seja, retoma informações do texto. Lembram lá que nós falamos a respeito disso? Tá? Então, em uma dessas viagens, qual viagens? Ele já falou das viagens anteriormente, tá? E nesse sentido, não estamos falando de lugar físico, tá? Mas são recursos anafóricos que vão buscar as informações já citadas no texto, ou seja, as informações anteriores, tá? Então, isso faz com que o leitor ele consiga situar-se no próprio texto, ele consegue buscar essas informações, permitindo que ele compreenda melhor a mensagem, tá? Então, sempre vamos pensar nisso, que anafórico vai retomar algo que já foi informado anteriormente. Qual delas revela uma construção do autor a partir de um ponto de vista prévio? Explique. Então, nós temos aí a locução adverbial em meio, tá? Em meio à hegemonia branca de sempre. Também é um recurso que ele tem como função estabelecer coesão e marca localização, tá? Mas não faz referência a um lugar fixo, físico, tá? Mas sim ao contexto externo ao texto,
tá? Então, isso também é um elemento de coesão, certo? Então, vamos observar esses elementos, vamos buscar o seu referente. Nós fizemos bastante tarefa sobre isso, a prof explicou bastante isso em sala, tá? Então, sempre que a gente tiver algum elemento que esteja recuperando uma informação, sempre que a gente tiver um elemento que esteja anunciando uma informação ou que permita que nós localizemos uma informação no texto, então a gente entende como referente, tá bom? Então, vamos lá. Próxima questão. O sentido preciso com que a palavra aliás foi empregada, tá? Então, o prof vai deixar aqui o gabarito para vocês. É a questão D, tá bom? E o restante, tudo que for de marcar, tudo que for alternativa e for não precisar do discurso de vocês, a prof vai deixar o gabarito e vocês vão acompanhando. Como é o caso aqui da questão, tá? 7, que a resposta é a B, a 9, a D. E aqui nós temos a questão 8. Reescreva a frase abaixo, empregando em outra posição o advérbio sublinhado, mantendo sempre o sentido original da frase. Tá? Então, se pedir isso para vocês, não pode mudar o sentido da frase, tem que manter. Ele está pedindo para vocês empregarem em outra posição o advérbio sublinhado, não é para alterar o sentido da frase. Tá? Então, vamos lá. Só assim podemos falar realmente de saber ensinado. Como que fica isso? Só assim podemos realmente falar de saber ensinado. Então, o que que aconteceu? Tirou a palavra realmente que estava após o verbo falar e colocou antes do verbo falar. Foi a única alteração feita na oração, tá bom? Vamos lá, questão B. Explique a concepção de educação que está embutida nos textos 1 e 2. A sua resposta não deve ultrapassar 3 linhas, tá? Lembrem lá que a prof sempre fala para vocês, tem que obedecer aquilo que é solicitado pelo enunciado. Se aqui pede 3 linhas, então vamos fazer em 3 linhas, tá? Então, eu vou apresentar uma sugestão aqui para vocês, não é que vocês têm todos ter a mesma resposta. Aqui é apenas uma sugestão, vocês provavelmente terão uma forma de escrita diferente, só vejam se está dentro daquilo que o texto propõe, tá? Os textos concebem a educação transformadora, tá? Isto é, que tem por finalidade formar sujeitos ativos, conscientes, reflexivos, autônomos e críticos. Leia a tirinha abaixo e responda as questões de 10 a 13. Qual é o estado de espírito de Charlie Brown? Explique a justificativa dada por ele para falar de seus sentimentos. Então, se nós observarmos ali, viver é demais para mim e eu estou confuso desde o dia em que nasci. Eu acho que o problema é que nós fomos jogados na vida muito rápido, nós não somos preparados. O que você queria? Um aquecimento antes? Então vejam que ele está confuso, que ele está pensativo, reflexivo, introspectivo. Então ele não se acha pronto, ele não acha que está preparado para enfrentar a vida, porque ele acha que ele foi jogado nessa vida de uma forma muito rápida, que ele não foi treinado para enfrentar as coisas que a vida impõe, certo? A palavra rápido refere-se a que termo da construção? O seu uso está correto na frase em que aparece? Explique, tá? Então, sim, refere-se aqui ao verbo jogar e está corretíssimo o uso, pois, sendo um advérbio, ele permanece invariável, tá? Então, tudo em ordem. Questão 12. Pode-se afirmar que o advérbio foi empregado no grau superlativo absoluto sintético? Não temos esta questão aqui, tá? Não tem nada no grau superlativo absoluto sintético, tá? Ele foi empregado no superlativo absoluto,
tá? Em que a intensificação se dá pelo acréscimo da palavra muito. Se empregado no sintético, seria rapidíssimo, tá? Lembrem lá que nós acrescentamos um sufixo quando nós queremos colocar no grau superlativo sintético. A palavra rápido também pode atuar como adjetivo. Reformule a frase em que o termo foi usado de modo que ele passe a ser um adjetivo e explique a mudança do sentido obtida. A fala poderia ser: o problema é que nós fomos muito rápidos, tá? Então, vejam que a troca aqui está qualificando, tá? Ao invés de dizer o modo que ele agia ou o modo que ele foi jogado na vida, aqui ele está qualificando, tá? A mudança ocorre porque passa a ser uma característica dos garotos e não o modo como eles foram jogados na vida. Certo, gente? Atividades da página 19 a 28. Leia a tirinha abaixo e responda as questões 14 e 15. Souzão, porque por mim eu ficava assim toda a vida, mas infelizmente, o quê? Preciso bronzear o outro lado, nada é perfeito. Aqui o que a atitude do personagem nos revela sobre ele, tá? É a indolência que marca o personagem, tá? Qual é a importância do advérbio infelizmente na segunda narrativa da tirinha? Então, veja que ele tem uma expectativa em relação ao desfecho da tira, que ocorre no quadrinho seguinte, de que haverá uma mudança ou uma ruptura com o estado das coisas, ou seja, as coisas estão de um jeito e elas vão mudar, já que o personagem já diz, né, que não pode ficar daquele jeito toda a vida. Então, quando ele diz não, por mim eu ficava assim toda a vida, mas infelizmente, tá? Então isso já indica que ele não vai poder ficar daquele modo por toda a vida, que ele vai ter que mudar, tá? E daí a gente acha que ele vai ter que sair dali para fazer alguma coisa, mas não. Na verdade, o que ele está querendo dizer é que ele vai ter que mudar a posição na qual ele se encontra, tá? Ou seja, ele vai ter que virar esse bruxo e continuar com a atividade de tomar sol. E isso já acaba gerando um humor, tá? Então, veja que o advérbio tem um papel fundamental neste caso, tá? Então, veja que o advérbio ele modifica ali tudo, tá? Vamos. No trecho, eu mal posso esperar, vou ficar muito maneiro. O que esse modo de falar revela sobre a expectativa de Calvin, tá? É a ansiedade do garoto em relação ao produto esperado. Isso que vou ficar muito maneiro, então a gente percebe que ele está muito ansioso. Em eu mal posso esperar, que palavra sintetiza a expectativa de Calvin? E qual é a sua classe gramatical? Tá? Então veja que a palavra é mal, que é um advérbio, tá? E nesse caso é de tempo, tá bom? Há um termo da mesma categoria gramatical, eu vou ficar muito maneiro, que colabora na percepção dessa expectativa, tá? O termo é muito e atua como intensificador de maneira, ou seja, ele não vai ficar só maneiro, ele vai ficar muito maneira. E isso mostra a expectativa de Calvin, tá? Como a frase eu vou estar velho em 6 semanas poderia ser escrita utilizando seu grau superlativo, tá? Nós temos duas possibilidades aqui, tá? Nós podemos dizer que eu vou estar muito velho em 6 semanas ou eu vou estar velhíssimo em 6 semanas, tá? E nós teríamos aí o absoluto analítico e o superlativo absoluto sintético também, tá bom? Pode-se afirmar que o cartunista é extremamente irônico, tá? Sim, totalmente. Toda tirinha ela é construída a partir da ironia, porque nós temos ali, tá? A simples utilização do termo racismo já configura o que não é considerado politicamente correto,
pois se trata de uma discriminação social. Tá? A ironia prossegue na utilização do termo afrodescendente, tratado como politicamente correto, em detrimento das formas negro e preto, embora seja visto por muitos como eufemismo, tá? Lembre lá, eufemismo, figura de linguagem que abranda uma informação muito ruim, e a gente busca uma maneira mais leve de falar sobre isso, tá? Então, por fim, a ironia aparece na utilização de um antigo e extremamente preconceituoso ditado popular, preto de alma branca, tá? Substituindo também o termo branco por outro, que numa sociedade em que o preconceito de cor fosse dirigido aos brancos, poderia ser visto também como eufemismo caucasiano. Qual é a importância para a apreensão de sentido que o termo politicamente adquire nessa forma do enunciado? Então, é um advérbio que delimita o campo de interpretação do racismo e fica restrito àquele que poderia ser socialmente aceitável. 22AB a 23AD, tá, gente? E daí as questões do caderno mais, por serem questões de vestibular e terem textos muito longos, então, como vocês já têm gabaritos, a prof não vai deixar aqui, mas se vocês precisarem de ajuda, podem me procurar, tá bom? Fiquem bem, até mais.